ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, de versículo 53 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o acharam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer, eu derribarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde? Que testificam estas contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre ele as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfema que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir o rosto, e dar-lhe punhadas, e dizem-lhes: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Glória a Deus, aleluia. Amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos presentes neste culto de santificação, observe, amados, que a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos sacerdotes, eles queriam de qualquer forma levar a Jesus à morte, a pena de morte. E para antes acontecer isso, eles se ajuntaram dentro do sinédrio para julgar Jesus Cristo, para julgar o Senhor. Porque quem julgava as coisas espirituais não era o imperador de Roma, e sim o sacerdote daquela época da Igreja Católica Apostólica Romana. E ali fizeram aquele concílio para querer sentenciar Jesus, acusar ele até falsamente, como aconteceu. E ali muitos diziam falsamente, porque tinham ouvido Jesus falar que derrubaria o templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificaria outro, não feito por mão de homens. Aleluia, glória a Deus. E ali, amados irmãos, eles achavam que Jesus iria derrubar o templo de Salomão, né? E eles não conseguiam sentenciar Jesus porque as acusações não eram coerentes. Mas, irmãos, o sacerdote ali naquele sinédrio, ele indagava Jesus dizendo: tu te defendes, não vai falar nada. Glória a Deus. Aqueles que testificam contra ti. E ali, amados irmãos, Jesus
Glória a Deus, ficou calado. Aleluia. Glória a Jesus. E ali ele perguntou, o sacerdote perguntou: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Aí nessa hora Jesus não podia negar, não podia ficar calado, porque Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: Jesus, eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, naquele momento o sacerdote ouve aquelas palavras de Jesus Cristo, ele rasgou a sua veste, ele rasgou e disse: agora não há mais necessidade de testemunhos, porque vós ouvistes as blasfemas que vos parecem, e todos consideraram Jesus como culpado de morte. Irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o que se deve perdido, mas infelizmente muitos, até hoje, irmãos, não acreditam em Jesus Cristo. Festejam a morte, né? Porque eles festejam a morte, irmão. Aleluia. Eles não festejam a ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou dos mortos e hoje está sentado à direita de Deus. Se cumpriu o que Jesus falou, se cumpriu, irmãos, que os sacerdotes da Igreja Apostólica Romana, eles creiam que Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus e vai julgar as nações. Jesus vai julgar as nações porque ele veio como juiz. Hoje ele está como advogado. E você que acusou Jesus Cristo, e você que condenou Jesus Cristo à morte, se arrependa dos teus pecados, se arrependa. Você que é bispo, você que é sacerdote, você que é padre, te arrependa enquanto é dia, porque quando vê a morte sobre você, você não pode mais fazer nada, você tem que fazer agora. E porque você ainda fica insistindo, Jesus na cruz, Jesus, ele morreu sim, mas ele não ficou na tumba fria, ele não ficou na cova, não, na sepultura, ele não ficou, ele ressuscitou. Por mais que o imperador, que o sacerdote Caifás pagou, propinou soldados da guarnição para dizer que roubaram o corpo de Jesus Cristo, para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mas nós sabemos que o corpo de Jesus não foi roubado. O corpo de Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus. Deus enviou o anjo e ressuscitou, deu vida para Jesus novamente, e ele está hoje à direita de Deus, assentado no trono, para julgar as nações em breve. E você deve se arrepender. Se arrependam enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto vocês têm vida, porque vai ser duro para aqueles que desprezaram Jesus Cristo. A história conta que bofetaram ele, cuspiram nele, deram um murro na cara dele e fizeram outras atrocidades piores. Você acha que Deus vai deixar de lado? Você acha que Deus não vai vingar? Vai vingar, vai chegar o dia da vingança. E é isso que eu trago a você nesta pregação, que você se arrependa dos seus pecados e confesse diante dos homens, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, para que a tua alma não venha perecer no lago de fogo, porque a alma de todos aqueles que se esqueceram de Jesus Cristo, que se esquecem de Deus, irão para o lago de fogo em breve. Então se arrepende enquanto é dia, se arrepende enquanto você tem fôlego de vida permitido por Deus, aleluia, porque você matou o Filho de Deus, você derramou um sangue inocente. Então se arrepende em nome de Jesus Cristo.
Mas apóstolo, não estava nesse dia, não. Mas você é descendente, você é carne. Então você, diretamente ou indiretamente, você participou sim da morte de Jesus Cristo. Os teus antepassados que fizeram isso, então você pertence a essa linhagem. Então você não pode fugir. Só tem uma coisa de você fugir: aceitando a Jesus, para que essa maldição seja quebrada. Só Jesus Cristo pode, através da morte dele, do sangue dele, te libertar. É por isso que a Bíblia diz: conhecerá a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vai libertar, vós sereis livres. O homem só pode ser livre quando aceita Jesus Cristo e quando vive na palavra. Então, que você reconheça os seus pecados e aceite Jesus como seu Salvador, para que Deus possa escrever o teu nome no livro da vida e selar com sangue. Que Deus te abençoe, fique na paz. Shalom. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que reina e vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.